Pra gente finalizar aqui, vamos pensar o seguinte, ó. A nossa missão aqui como empresa é criar um ecossistema de educação financeira que proporcione que cada família brasileira tenha os mesmos direitos dos ricos. Animal. E aí quando a gente fala direito dos ricos, é a pessoa ter acesso a uma escola melhor, a ter um carro legal. E não é você ter um Porsche. É você ter um carro que não quebre enquanto você tá andando. É você ter os princípios que muita gente chama de básico, mas que nem o básico as pessoas têm. Então você poder ter qualidade de vida enquanto o teu dinheiro trabalha pra você. E aí, baseado nisso, mano, pensa o seguinte: o nosso podcast vai aparecer pra milhares de pessoas. Só que esse minuto agora que você vai falar, ele vai entrar com toda certeza em cada família brasileira. Qual a mensagem que você quer deixar pra essas famílias? Animal, irmão. Poxa, que inspiração. Toda vez que a gente se depara com alguma realidade na nossa vida, a gente muitas vezes não entende os motivos pelo qual a gente está vivendo aquilo. E acho que a mensagem que eu queria deixar para quem está assistindo a gente agora é assim: toma muito cuidado com o seu tempo. Eu sei que talvez as pessoas não vão conseguir alcançar essa mensagem. Eu não estou dizendo que eu alcancei, mas eu sou um eterno espectador da vida e eu fico reparando os tempos, né? Então, a gente tem uma frase, né, do poeta que é: temos todo o tempo do... Não temos todo o tempo do mundo. Isso é um fato, né? Então, o que é prioridade e o que eu tenho que fazer e eu não posso deixar de fazer. Então, a minha mensagem para você é assim: não priorize o que não é priorizável. Muitas vezes a gente prioriza as nossas vontades. Cara, não tô a fim de fazer. Não faça isso. Não deixa. Porque a mente humana, ela tem uma habilidade fantástica, que é fazer você guardar energia. Então, para fazer você guardar energia, ela te descansa um pouquinho, ela te deita, ela te procrastina, ela faz você esquecer. Então, minha mensagem para você que está assistindo agora é: toma cuidado. Cuida do seu tempo como você estivesse cuidando de um diamante, assim, porque eu lembro que meu pai, antes de falecer, ele falou pra mim: quando você tiver 70 anos, né, ele faleceu com 72, você vai entender o que eu tô falando. E acabou que eu não entendi. E ele também não conseguiu entender. Por quê? Porque a gente não vai ter esse tempo todo, né? Então eu fico vendo muitos jovens. Eu moro no Jardim Botânico, né? Você conhece o Rio, cara. Eu vejo a galera indo pra praia segunda-feira de manhã. Cara, beleza, é seu direito. Você tem que muitas vezes descansar, mas cuidado pro descanso não ser demais, né? Cuidado para as conversas não serem demais. Cuidado pros tempos não serem demais. Eu fico vendo no metrô, de vez em quando eu tô subindo, eu tô sempre pelaquela escada da esquerda para subir mais rápido. E por quê? Porque uma vez eu vi o Djokovic falando que ele não gostava de perder tempo. Eu vi depois o Senna falando que ele não gostava de perder tempo. Depois eu vi o Michael Phelps falando que não gostava de perder tempo. Falei, cara, não é possível que esses caras que são alta performance não gostam de perder tempo e ainda tem uma quantidade muito grande de pessoas que não priorizam o seu tempo, sabe? Então, cara, prioriza teu tempo, não dá mole, não temos todo o tempo do mundo. A grama do vizinho muitas vezes vai parecer ser verde, né? Porque superficialmente, ou seja, em cima ela tá verde. Só que às vezes você rega na hora errada, né? Eu lembro que eu tava andando com penco aqui embaixo e tava lá um sol escaldante e tava o jardineiro molhando a planta. E a grama não se molha com o sol forte. Tem que ser antes do sol ou após o sol, porque senão ela queima. E aí eu tava passando ali, ou seja, o jardineiro cortou a grama lá em frente à minha casa. E quando ela cortou, tava toda verdinha. Quando ele cortou, ficou toda amarelada embaixo. Por quê? Por fora ela tava tudo super bonita, é a grama do vizinho. Só que por dentro ela tava toda queimada. E a gente tá olhando a grama do vizinho. Eu quero ter aquela grama, mas quando corta, será que você quer ter mesmo? Então a gente tá olhando só superficialmente para aquela situação. Mas olha para dentro. Será que realmente você quer os problemas daquela pessoa? Você quer as decisões que ela tomou, as brigas que ela comprou para chegar onde ela tá? Então fica aí essa reflexão. Exatamente. Né? Eu lembro assim do momento, você falou da grama, e eu tô
transportando ali para 2008, 2009, quando eu fazia a construção. Então eu ficava molhando a grama exatamente à tarde. E ficava ali sonhando, eu ali com 4, 8, 13 casas sendo construídas ao mesmo tempo, já podendo andar com um carro bacana. E eu tinha um Palio na época. Quantos carros eu poderia comprar ali? E eu molhando a grama pensando, um dia, na hora que eu atingir minha independência financeira, eu vou comprar o carro dos meus sonhos. Eu digo para você, o carro é um bem que vai atrapalhar no seu crescimento. O carro é um bem que você tem que comprar quando você... vamos desenhar aqui um planejamento da sua vida. Quantos % do que eu ganhar é o carro que eu vou ter? Então, se eu tenho 1 milhão e você planejou que é 10%, ande com um carro de 100 mil. Então, esse é um planejamento que vai fazer você passar... Não que você está disputando com alguém, né? Uhum. Mas, no fundo, você está disputando com alguém da sua família. As pessoas, normalmente, elas não querem o seu mal. Mas muitas delas, não querem que você passe elas. Então, a disciplina, ela vai te levar para um caminho, um horizonte, que você vai olhar para trás e falar assim, cara, bem que o Felipe falou, o Renan falou, o Paulo falou. Porque a grama, muitas das vezes, ela não é verde, né, Renan? Foi o que você trouxe. Então, pensa nisso, analise isso com carinho, faça um planejamento. O nosso mentor, o Flávio Augusto, diz, a gente vive de ciclos. Né, Renan? A gente aprendeu isso no último evento que a gente teve do Class em Gramado, isso me marcou muito. Então, planeje o seu ciclo de 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, para você realmente conquistar o seu sonho, mas com base sólida, sabe? Eu sempre digo isso. Com um pezinho no chão, com tranquilidade, você vai chegar lá. E aí, muita gente fala, o que é holding? Já ouvi falar, mas não sei o que é. Tem gente que acha que é, mas não é. O que é holding, cara? Vamos dar uma mentoria de holding aqui? Sabe? Vamos, lógico. Primeiro, vamos segregar. A holding pensa estrategicamente, é uma possibilidade de negócio. Então, antes de uma estrutura de empresa, antes de uma concepção de ideia, pensa numa estratégia de negócio, onde você pode ter uma empresa que seja a responsável por demais empresas numa linha vertical ali, ou horizontal, ou você tenha uma empresa para se correlacionar com os teus bens de pessoa física ou processos de sucessão. Então, quando a gente fala holding, muita gente também confunde com empresa de participações. É uma holding de participações, é uma holding de sucessão, é uma holding de bens corpóreos, é uma holding de bens intangíveis. Então, é um conceito um pouco amplo, mas que a gente desmistifica da seguinte forma. A holding serve para você ter proteção patrimonial, a holding serve para você trabalhar sucessão, e a holding serve para você trabalhar outras linhas de negócio como controlador ou como investidor, as famosas empresas controladas ou coligadas. Então, de forma resumida, quando a gente fala de holding, a gente pode especificar essas 3 possibilidades. Para trabalhar sucessão familiar, então eu quero já criar um modelo de sucessão que não tenha briga, e aí sabemos aqui, não sei se é o teu caso, né, de quem está assistindo a gente, que empresas familiares, muitas delas morrem depois, né, da primeira onda. Então, na segunda sucessão, 70% delas não conseguem permanecer vivas por falta de estratégia. Então, quando você cria a holding para um elemento de sucessão, ela protege um pouco mais os herdeiros, né? E lembrando que não existe herança, só expectativa de herança. Isso é uma coisa importante da gente falar. Fala mais sobre isso aí. Muita gente diz que vai ser herdeiro. Não, eu vou ser herdeiro, você não vai ser nada. Quem decide o que vai ser feito com o dinheiro que a pessoa tem é quem tem a grana naquele momento. Então, eu sou filho de pai e mãe milionário. Eu sou herdeiro. Não. Você tem uma expectativa de herança. Porque nada impede o seu pai ou mãe em vida vender, viajar ao mundo ou doar para terceiros. Não existe esse impedimento legal. Então, uma coisa que eu aprendi com a nossa advogada, né, a doutora Aline, não existe herança, existe expectativa de herança. Já é um termo bom para a gente começar a brincar aqui de conhecimento. Não, porque eu tenho direito, você não tem direito a nada, né? Então, muitas das confusões de empresas familiares que criam holdings para proteção são em função dessa suposta herança, que na verdade existe sim, mas quando alguém falece. Se a pessoa não faleceu, não há o que se falar em herança. Não adianta, eu falo, investir, ele não dá para investir com zero.
Investir é multiplicar o seu dinheiro. Perfeito. Quanto é 0 vezes qualquer número? Lá da Tia Teté é 0. Então, assim, dá pra investir com 0? Não, não dá. Você tem que ter dinheiro pra investir. Dá pra começar com pouco. Mas é muito sobre isso. Então, se você perdeu a tua capacidade de gerar dinheiro pra colocar, pra multiplicar, e usou todo o que você tinha, é um baita E se problema. você é jovem, né? A gente hoje tem... A medicina avançou muito com a tecnologia. Então, a gente tem uma sobrevida muito grande. Quem vai continuar mantendo os seus próximos anos? Porque se a gente for pensar em pessoas jovens, tem meu pai e minha mãe, mas até quando eles vão estar aqui? E quando eles forem deixar algo para você ainda vai ter que pagar imposto sobre isso. E se você, vamos dizer assim, tira deles, né? Quando você não tem um seguro e eles precisam se responsabilizar pelas despesas financeiras em decorrência de um acidente ou de uma doença, do que você está tirando do futuro e do presente deles que construíram uma vida e se sacrificaram tanto até aqui? É justo com eles? Isso foi uma reflexão que eu fiz para o meu primeiro seguro. Hoje eu tenho 7 apólices, mas lá atrás, quando eu fui fazer o meu primeiro seguro, foi... Meu pai, daqui a pouco, ele está entrando na terceira idade, ele precisa desacelerar o ritmo, porque, enfim, o ser humano precisa desacelerar em algum momento. Ele construiu bastante, graças a Deus, até aqui, mas seria justo fazer ele queimar o que ele construiu, que é para ele usufruir também na terceira idade? Se eu tenho a escolha hoje de me proteger, por que eu vou colocar as garantias dele em xeque? Então, por uma questão de amor ao próximo, né? E o próximo muitas vezes está na nossa casa mesmo. Por amor ao próximo, deixa eu me proteger, porque se acontece, esse é um arrependimento que eu não quero ter. Eu tenho uma amiga que... Nós temos, né? Uma amiga que os pais já estavam na terceira idade, já se aposentando, né? Eram funcionários públicos. Aí tinha lá o seu apartamento e o filho, na região dos lagos, brincando na praia, aquela brincadeira de jovem, né? Acabou fraturando... Era um casal de filhos e um menino na brincadeira de fraturou o jovens. pescoço, aí ficou paraplégico. Ele, graças a Deus, assim, já tá recuperado, né? Mas ficou alguns anos ali em tratamento. E ele anda com dificuldade hoje, ele conseguiu o tratamento, ele anda com dificuldade. De imediato ele teve a paraplegia, o diagnóstico de paraplegia. Só que sabe qual foi o resultado disso? Os pais perderam os apartamentos que eles tiveram para aposentadoria, que pagaram por anos, 30 anos pagando um apartamento. Queimaram tudo. Só e agora é essa amiga que ajuda, qual pai né? e qual mãe não faria pelo filho vendo naquela situação? Nesse caso, Pepe, ele precisava ter um seguro pro filho ou o seguro dele conseguiria, de alguma maneira, abraçar ele? Excelente pergunta. O seguro, normalmente, o seguro de vida é feito na pessoa, né? Na pessoa ali, o segurado. Então, o filho precisaria ter, como o pai também. Só que são situações distintas, né? Quando você pega hoje uma invalidez parcial por acidente, né? Que é uma cobertura, e depois a gente entra um pouco mais, é uma cobertura que ela é um pouco mais cara para jovem, porque o jovem está mais propenso, né? Um pouco mais irresponsável. Então, quando você pega para montar a invalidez parcial por acidente para um jovem, ele é mais caro do que alguém que já está passando ali dos seus 40, 50 anos de idade. Mas, respondendo a sua pergunta, o filho precisa. Hoje, só para você ter ideia, Renan, a gente já tem na nossa corretora, a gente trabalha com tem um seguro chamado Minha Primeira Proteção, que ela atinge lá 80... A partir de 2 anos. A partir de 2 anos, você tem ali um valor de doenças graves para criança. Que custa R$80 por mês? Custa R$80 por mês, já começa com R$80. Protege 500 mil em benefício. Então você tem ali uma proteção já para a criança, porque a gente acaba pegando na situação. Mas voltando um pouco, você imagina, né? O que a Raquel falou pesou muito para mim e para ela. Eu trabalhava na época no aeroporto, era um dos responsáveis pelo planejamento das operações lá, aprovava os slots, os voos. E eu recebi a visita de alguém para me vender a proteção, né? E eu estava na Malásia, uma conferência de slot. O que é o slot, né? Aprovação de horário, de tempo, com a aeronave. Então eu aprovava lá no aeroporto. E aí tinha lá um americano, né? Também tinha um japonês. A gente acabava conhecendo diversas pessoas, diversas nacionalidades. E aí eu me senti ali, eu tava te contando no bastidor, né? Eu me senti um pouco ignorante, não muito ignorante, né? Quando ele olhou, seguro e tal, eu tava com a página da seguradora. Eu nem trabalhava com isso, né? Quanto seguro você tem? Eu falei, nenhum, é meu primeiro. Ele olhou pra mim com uma cara, sabe, de... Cara, como assim, velho? Aí eu também não entendi. Eu falei, o que houve? Ele falou, cara, vocês latinos são muito engraçados, né? Vocês sempre acham que nada vai acontecer com vocês. E a partir daquele momento, eu refleti muito. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? E aí, conversando com a Raquel, nós fechamos nossa apólice juntos, éramos noivos, né? Nem namorados ainda.
E nem casados ainda. Então a questão foi, cara, se acontecer algo comigo, é justo com meus pais, acima de 60 e poucos anos, terem que continuar trabalhando para me dar dignidade financeira? O que você pode trazer pra gente aqui? Iniciando, né? Quais são as maiores barreiras, os obstáculos e o que a pessoa precisa fazer. Então, quero tudo que você puder trazer aqui uma mentoria de fato pra gente aprender hoje. Beleza. Vamos pensar em, primeiro, aprendizagem. Quando a gente vai para a escola, no nosso processo de escolarização, a gente não aprende a aprender. Você não teve na escola uma aula sobre como o seu cérebro funciona, como você aprende. Então, simplesmente por conta disso, a gente só replica o que os professores mandaram a gente fazer. E por muitos anos, desde a nossa primeira infância, o que a gente fazia era copiar da lousa, ficar em silêncio, né? E ficar grande parte do tempo de cabeça baixa. E, de fato, quando você é criança, você aprende qualquer coisa. Mas um cérebro de adulto, ele funciona completamente diferente de um cérebro de criança. Principalmente quando se trata de aprendizagem. Porque você tem um espaço que precisa ser gerenciado. Não é, eu falo que o cérebro é mais ou menos assim, é uma garagem vazia. A da criança é uma garagem vazia, pode colocar qualquer coisa de qualquer tamanho que cabe, tá tudo certo. Agora, o cérebro de um adulto é aquela garagem, sabe aqueles prédios de 3 andares que tem tudo menos um carro? Tem uma bicicleta velha, fio antigo, que os maridos da gente querem guardar fio antigo, eu não sei pra quê. Guarda um monte de ferramentas, às vezes tá até enferrujado. Gente, pra que vocês guardam isso? Guarda parafuso. Na minha casa tem uns 1.500 parafusos, eu não sei por que meu marido guarda aquilo, mas guarda. E o nosso cérebro é mais ou menos assim, a gente também vai guardando um monte de coisa que não serve pra nada, só que a gente, quando vai colocar novos aprendizados, a gente precisa gerenciar esse espaço. Então não é qualquer coisa que passa nesse filtro da memória de longo prazo, da memória de curto prazo, para a memória de longo prazo. E aonde as pessoas mais erram quando elas vão aprender alguma coisa nova. Imagina que você está fazendo o produtividade financeira. Beleza, sentei para estudar o curso. A pessoa tem a impressão que ela vai assistir uma aula de uma vez e ela vai aprender tudo. E, na verdade, ela se cobra para que seja desse jeito. E eu preciso dizer para você uma coisa. Eu já fui o tipo de pessoa que vai no mercado de carro, estaciona o carro, faz as compras e voltei andando com 10 sacolas carregando a pé para minha casa. E só fui descobrir que o carro estava no mercado no dia seguinte. Porque memorização e aprendizagem tem tudo a ver. E a gente tem a impressão de que porque a gente tem lapsos de memórias, esse lapso que eu tive não significa que eu tenho uma má memória. Eu sou uma excelente aprendiz. Eu tô fazendo a minha segunda faculdade agora e eu estou com nota máxima em todas as matérias, porque eu uso todas as técnicas que eu ensino para os meus alunos para aprender. Então não é só para inglês, é para aprender qualquer coisa que você quiser. Então você é acima do CDF, porque o CDF, ele é CDF. Eu sou CDF que sabe aprender. Muito bom, cara. É isso, tipo, mas isso aqui eu sei aprender, deixa eu ver como é que eu faço. Então, a primeira coisa é não confundir as coisas. Sim, você vai ter lapsos de memória, porque isso é normal. Se você... eu guardei a chave, não sei onde eu guardei. Perdi meu documento. Esqueci o celular na casa de alguém. Difícil, mas agora pode ser que aconteça. Quando isso acontece, a tendência que a pessoa tem é de achar que ela não vai ser uma boa aprendiz, porque ela é muito esquecida. Eu aprendo, mas aí depois eu esqueço tudo. E esquece mesmo. Um cérebro saudável, ele esquece das coisas. E você trouxe um ponto que eu já quero começar aqui hackeando, né? Eu falo que a gente hackeia a mente do cara de sucesso. Você falou que você criou um negócio junto com o teu sócio e quebrou. E depois que quebrou, você precisou voltar às atividades de médico, plantonista, coisa do tipo. Cara, como que é esse modelo mental que você teve pra não desistir de tudo? Porque é como se tivesse dado vários passos pra trás, né? Como que você quebra e tem fôlego pra respirar, fôlego emocional, né? Que eu quero dizer. Pra você falar, não, beleza, voltei a ser plantonista. Como você setou isso? Como você lidou com isso? Quão difícil foi? Ou o que você usou de estratégia mental pra você conseguir superar essa situação? Hoje eu, olhando por tudo que eu passei, eu até tenho uma frase que eu digo, que eu acho que o médico, ele tem vantagem competitiva como empreendedor. Vou te explicar por 2 motivos. Primeiro, o capital intelectual. Para o médico é mais fácil entender modelos novos de negócio, né? A gente está conversando com um cara que tem uma formação mais profunda.
E o outro, o capital financeiro mesmo. Quando eu quebrei, tudo bem, eu quebrei, precisei fechar a clínica, tinha meus ativos lá dentro que eu tinha investido, não era barato, enfim. Mas eu era médico, eu consegui voltar pro que eu fazia antes, enfim. Na verdade, eu não cheguei nem a abandonar completamente, eu só retornei a fazer mais plantões, enfim, e recuperei aquilo rápido, né? Então, quando eu digo que o médico tem vantagem competitiva, é nesse sentido, porque às vezes um empresário que vai montar uma clínica e ele não é médico, se ele quebrar, eu não sei de onde ele tiraria receita para recuperar aquilo de forma tão rápida quanto eu recuperei. Sim, 1 ano depois eu estava tranquilo, né? Não fiquei quebrado 5 anos, 10 anos, né? 1 ano depois eu já estava ali financeiramente estável para poder recomeçar qualquer que fosse o meu novo projeto. Cara, eu tenho uma veia empreendedora há muito tempo, Renan. Eu tive boutique de carnes, eu tive pizzaria, eu tive hamburgueria. Sabe aquele negócio de... Quando eu quebrei a clínica, eu falei, cara, eu quebrei a clínica, mas a minha mentalidade empreendedora vai continuar. Então eu vou ganhar dinheiro como médico, vou investir em outras coisas. Então eu montei boutique de carne, ganhei dinheiro com boutique de carne, ganhei dinheiro com pizzaria, com... Eu só não tinha coragem de voltar a empreender na medicina, porque eu falei, cara... Medicina, eu sou médico, eu sou técnico, eu não consigo trazer a mentalidade empreendedora para dentro do meu segmento. E aí, quando eu vi que dava, né, aqueles insights que a gente foi pescando, a gente conversou sobre isso ali atrás, botaram numa caixinha, literalmente colocaram numa caixinha de pergunta do Flávio Augusto, se ele fosse começar um negócio do zero, o que ele olharia? E ele respondeu, cara, tem que ter margem, escala, recorrência, mercado endereçável alto, tributação baixa, que o Estado falha na solução dos problemas. Cara, eu olhei para aquilo e falei, dá para preencher todos esses requisitos. O Estado falha na solução do problema de saúde. O mercado endereçável é gigante, quem é que não precisa de saúde? Tributação baixa, a gente tem benefício tributário para serviços de saúde, assim como a educação, saúde também tem benefício tributário. Eu consigo ter margem, porque é serviço. Aí a escala, eu falei, eu preciso pensar num modelo de negócio que me dê escala, porque consultório não escala. Essa é uma verdade absoluta que eu carrego, consultórios não escalam. E porque você tem ali um limite da tua hora trabalhada, você pode até cobrar um pouco mais caro, mas você continua dependendo ali da tua hora trabalhada. Então eu fui e criei um modelo de negócio que foi a clínica escalável. E aí montamos a companhia do médico em cima desse modelo, deu super certo, a gente cresceu muito rápido. Cara, as pessoas querem que apareçam as oportunidades sem se movimentar. As oportunidades estão em todo lugar, só que você precisa estar em movimento. Né? O movimento vai atrair esse... E eu digo mais, que foi o que eu falei pra ele. Movimento, a gente falou exatamente isso ontem. Falou, cara, primeiro passo, começa alguma coisa. Tipo, faz alguma coisa. Que seja trabalhar em algum lugar, que seja abrir uma empresa, qualquer coisa. Só que, na minha opinião, além de movimento, tem que ter pressão. Tipo, hoje, e alguns... Na verdade, eu percebi que isso é um modus operandi meu, assim. Desde que eu virei atleta, eu venho me colocando em situações de pressão sempre. Quando eu era atleta, eu me colocava em situação de pressão, porque você tem a pressão física ali para competir, pressão mental para competir. Depois, quando eu comecei a empreender, me coloquei em situação de pressão. Depois que eu abri a minha primeira... Quando eu tava confortável, porque no negócio online eu trabalhava de casa, X horas por dia, para faturar, sei lá, 100 mil por mês. É absurdo isso. Minha vida tava incrível. E aí, do nada, eu me coloquei numa situação de pressão de pegar todo o meu dinheiro, mais o dinheiro que eu não tinha, empréstimo, vender carro, não sei o quê, para abrir meu primeiro negócio físico. Foi uma situação de pressão extrema que eu não precisava ter me colocado. Coloquei. Depois que o meu primeiro negócio começou a dar certo, em vez de eu ficar confortável de novo, eu já me coloquei em situação de pressão de abrir uma empresa de suplemento, que foi uma loucura o primeiro ano, mas estava ali em situação de pressão. Todas essas situações me fizeram ser melhor como pessoa, porque eu me calejei cada vez mais, eu me preparei cada vez mais para chegar no nível que eu quero e evoluíram minha vida. Eu acho que se você não tem movimento e uma situação de pressão, você não passa de nível, não passa, entendeu? Todo mundo que passa de nível se colocou em alguma situação de pressão. Então, geralmente, 99% das pessoas, quando vem uma situação de pressão, elas fogem. Elas fogem, ninguém quer. Só que as pessoas que se jogam nessa pressão, nessa loucura, são as poucas que vão passar o nível. Você tem que passar por essa situação. Então, eu falei isso pra ele. Falei, cara, pega, se arrisca, sei lá. Eu falei, você não tem perfil de CLT, eu te conheço há 1000 anos, você não tem perfil de CLT, não adianta. Você tá em dúvida do que você faz, só começa, só se movimenta, pega, sei lá, grana, pega um empréstimo, convence um amigo que tem dinheiro, se mete numa loucura. Empreende, se mete numa loucura. Por quê? A situação de pressão de você se meter nessa loucura vai te obrigar
a evoluir de nível na vida, que é o que você quer. Porque quando você tá nessa situação, você não tem escolha, você tem que fazer acontecer. Então, esse foi o meu conselho, assim, e eu acho que é o maior diferencial para as pessoas. Animal. E aqui, quando você falou de pressão, eu fiquei pensando, cara, como pressão? E você trouxe muito o termo voltado para sair do conforto. E tem uma frase que eu uso muito, que eu falo que o desconforto te leva para evolução. Exato. Que é exatamente isso que você falou, né? Ou seja, quando você tá pressionado, é um desconforto. E eu não conheço ninguém que evoluiu sem ter um desconforto. E gerar valor sem esperar nada em troca. Isso aqui, pra mim, se a gente terminasse agora o podcast, já tava pago, né? Porque é muito difícil isso. Gerar valor sem esperar nada em troca. Né? Lembra da mãe da gente falando? E a gente ensinou isso, né? Ela fala assim, não, pode doa suas roupas, porque Deus vai te dar em dobro. Então ela já ensina a gente a doar para receber. Olha só que loucura, no inconsciente tá isso. Doa suas roupas que Deus vai te dar em dobro. Mas não é assim, doa por doar. A consequência vai ser isso, e se der, ok, mas se não der, você fez essa boa ação, você gerou valor. E tem uma coisa que você falou aí, Renan. Tá num grau acima, mas que você sempre puxa alguém de baixo. Eu falo isso também. Com um braço você levanta a mão, com o outro você abaixa. Então, com essa mão levantada, alguém te puxa. Mas você sempre tá com uma mão abaixo ali para você puxar alguém. E se todo mundo faz isso, o que vai acontecer? Em pouco tempo, todo mundo tá no topo. Concorda? Todo mundo tá subindo junto. Então é assim. É claro que tem algumas pessoas que não vão querer subir. E faz parte do negócio, né? E mais uma coisa que você falou aí em relação a network é que dentro de toda essa questão de confiança e tudo, as coisas vão se construindo aos poucos. A gente não precisa de ter pressa. E muita gente erra nisso, de não respeitar o tempo do outro. Cada pessoa é de um jeito. Cada pessoa é movida em um drive. E aí você tem que entender que network, ele é uma construção e você tem que respeitar como funciona a outra pessoa. A gente está falando que é de você... Igual muitas pessoas falam, você tem que tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Errado. Você tem que tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. E a gente pensar nisso. Será que o outro quer que você seja muito invasivo assim? Será que o outro quer que já começar a acelerar muito? Existem pessoas e pessoas. A gente tem que saber entender. E aí você falou, eu sou uma pessoa que não era muito assim, ficava na minha, só que você tem uma qualidade que muitos que são entrão, inclusive eu, e que tive que treinar muito isso, que é a escuta. Então, quando você não é aquela pessoa e fica só observando, você tem a melhor qualidade de alguém para fazer network, que é escutar. E as pessoas, muitas vezes, vão em eventos, falam mais dela, querem sempre vender o produto dela e esquecem que a gente tem 2 ouvidos, 2 orelhas para escutar mais e falar menos. E a partir do momento que você escuta mais, você entende mais a pessoa, você tá dando um presentão para ela que é hoje algo escasso, que é o tempo, a atenção. Então, você dar atenção para outra pessoa, você é o melhor presente que você pode dar para ela. Como que, primeiro assim, você consegue ser esse líder de mercado em meio a tanta concorrência? Como que você lida quando você perde uma concorrência que já era para você, vamos pensar assim, e como você transmite isso pro teu time, para ele não se abater? Excelente pergunta. Como que eu faço esse trabalho para manter a empresa, as pessoas motivadas, sabendo que a gente vai perder uma série de projetos? Matemática. Então, a área comercial tem que estar de olho em números. E a mentalidade de alguém que sabe que vai perder. Então, assim, desde, acho que 2017, 2018, eu comecei a fazer alguns cursos, então eu busquei conhecimento externo, específicos para minha área. Então, tinham agências que faziam esse trabalho, e aí eu acessei esses caras. Inclusive, hoje, até mandar um abraço pro pessoal da Clint. Eles eram uma agência grande de marketing digital, migraram para um produto de mentorias, ali nem existia direito isso, e hoje são o maior CRM para influenciadores, no mercado de infoproduto. Os caras são enormes, eu aprendi muito com eles, e nessa pegada de matemática. Cara, qual é a sua taxa de conversão? Se é 50%, a cada 2 propostas você vai ganhar uma. Então não adianta ficar chateado porque você perdeu aquela proposta. Então, quais números você está olhando e como você transmite isso para a sua equipe?
E aí eu realmente bato, tem uma série de indicadores que a gente olha, mas foi reduzir, cara, assim, taxa de conversão. Hoje minha taxa de conversão é 50%, fato. Então a cada 2 projetos eu perco 1. Só que eu tenho que olhar o ticket médio. Porque eu tenho concorrências de 1, 2, 3, 5 milhões, eu tenho concorrências de 100 mil reais. Eu posso estar negociando algo um ticket médio bacana, mas na hora que eu estou fechando, talvez eu estou fechando os projetos menores. Aí eu vou ter problema em meta. Eu tenho que olhar esses números e transmitir para a galera. Gente, é assim que funciona. Time comercial, vamos fazer mais projeto. Time de planejamento, mais projeto, porque naturalmente a gente vai fechar dentro dessa taxa de conversão. Que mensagem vocês levariam para essas pessoas, para cada família brasileira, sobre a história de vocês, que vocês entendem que isso aqui eu não posso deixar de falar? Ó, falei ao longo, mas eu vou tentar resumir tudo isso. Primeiro é você sonhar grande. Você saber que não importa qual problema que você esteja passando, nem qual a condição sua hoje. A gente tem vários exemplos, a gente está contando um aqui hoje, mas existem vários exemplos de pessoas que saíram de absolutamente nada. E estou me referindo a nada, seja condição financeira ou condição física. No caso de Gabriel era condição física. Ele saiu, ele tinha, passou a não ter e recuperou. E ele saiu porque a gente sonhou muito alto. Mas não basta só sonhar. Você tem que sonhar e tem que fazer sua parte. Então, se vai precisar estudar, se vai precisar trabalhar quanto que for, se vai precisar fazer muito além do que você faz hoje, faça. Faça. Se vai demorar, não tem problema, não desiste. Continua, persiste. Se o ambiente que você está hoje não te permite ter tranquilidade para poder você fazer isso, tudo bem. Mesmo que você não possa sair desse ambiente, busca estar em outros que também te permitam sonhar com mais tranquilidade, que possa te dar mais orientação para você seguir. E se permite viver o milagre. Se permitir viver o milagre é isso. É você acreditar, você ter fé, rezar, entender que Deus quer. Mas faça a sua parte também. É bem sobre isso, né? A gente acreditar que a gente não está sozinho, né? Deus está com a gente a todo momento, a toda hora, né? Levando a gente, dando aquilo que a gente precisa no tempo certo, no momento certo, nos amparando, nos acolhendo. E que a gente possa, além de estar muito em sintonia com Deus, acreditar e crer que, sim, as coisas podem mudar. As coisas daquilo que todos ao seu redor podem achar que não vai mudar, você pode sim mudar. Porque Deus pode tudo. Deus é o Deus que explica o que é para o mundo e para nós humanos inexplicável. Então, que a gente possa crer, acreditar, amar e batalhar. Não perder a esperança, batalhando no agir de Deus, tudo vai acontecer. Imagina que você vai poder, a tua voz vai entrar em cada família brasileira. Que tipo de mensagem você deixaria, aquela mensagem que tu falaria para tuas filhas, que não pode deixar ninguém sem saber disso? Que para você, assim, cara, de tudo que eu falei, mas tem uma frase que ela não pode deixar passar desse episódio. Qual que seria? Legal. Bom, tem tanta coisa para falar, né, Renan? Mas em uma frase seria: o trabalho compensa, você precisa de trabalho para gerar o dinheiro e o investimento prolonga. Trabalho compensa e investimento prolonga. Como assim, Fer? Por onde eu começo a tomar as minhas decisões? Eu sempre digo que a primeira pergunta que você deve se fazer é: do que você não quer se arrepender? Né? Vamos lá, estamos falando de crescimento pessoal e profissional, de equilíbrio, de ganhos, perdas, de poder ter as duas coisas andando e caminhando na frequência que a gente gostaria. Então, você precisa tomar decisões irreversíveis. Por onde elas começam, Toqueto? Para mim, começa se perguntando o que você não quer se arrepender. O que é inegociável para você. Nessa ordem, você com você mesmo, você com a tua família, você com a tua carreira e você nos teus negócios. Porque se você obedecer à ordem, você vai encontrar as respostas que colocam as coisas nos seus devidos lugares para você. Porque o que serve para mim é diferente do que serve para você. Então a fórmula é você que cria. Só tem uma direção, né? Não tem a fórmula, quem cria é a pessoa, né? Então. E como que a pessoa consegue, você falou aí, primeiro ela mesma, família, como que ela consegue olhar para ela primeiro, para tomar decisão pensando
nela, porque isso é difícil, né? A maioria das pessoas costumam, às vezes, ser muito... Olhar para fora antes de olhar para dentro, Exato. né? Porque eu sempre digo que... Minha menina, né? Eu ia dizer olhar para dentro, olhar para fora, mas eu vou mandar uma mensagem, já vou ligar para ela. Olhar para o eu sempre digo que você não dá para o outro aquilo que você não tem em abundância para você. Então você precisa entender o que importa para você, o que tem valor para você, o que você... Tu vai me dar licença, porque a família para mim importa muito. Né? Amor, a mamãe tá gravando um podcast, eu já te ligo, tá? Te amo. Isso pra mim é inegociável. Na vida real, né? Na vida real, eu estou a quantos mil quilômetros da minha casa e pra mim isso é inegociável. Entende? Minha família. Eu vou pedir licença pra ouvir minha filha, pra entender se tá tudo bem e pra dizer pra ela, só um pouquinho eu já te ligo, na voz eu já vou sentir. Eu vou falar uma coisa que ninguém precisa acreditar no que eu acredito, nem aplicar na vida o que eu faço. Mas essa é a forma como eu penso a vida, como eu lido com o meu casamento. Eu tenho 12 anos de casada. Inclusive, gente, minha sogra e meu marido estão aqui sentados nos bastidores desse podcast, estão vendo e ouvindo tudo. Eu acho que você precisa alinhar algumas coisas. Primeiro, você precisa escolher bem com quem você vai se casar. E a maioria das pessoas avaliam critérios que não fazem sentido nenhum para o casamento. Ele é bem-sucedido, ele tem dinheiro, ele é de boa família. Isso não necessariamente significa grandes coisas no longo prazo da vida. Se você parar para pensar que um casamento vai ter uma média, um casamento bem-sucedido, com a faixa etária que a gente está vivendo hoje em dia, o casamento vai ter uma média aí de 30, 40, 50 anos que esse casal vai ficar junto. Imagina quantos altos e baixos financeiros cada um desses dois vão experimentar. Então, teve momentos no nosso casamento que a empresa que meu marido tinha quebrou. Teve momentos no nosso casamento que eu ganhava muito mais. Teve momentos que ele ganhava muito mais. Na época que eu estava terminando uma faculdade, fazendo outra, mestrado e dava aula de inglês, eu ganhava R$600 por mês, Renan. E se meu marido tivesse olhado para mim e disse, poxa, você não está trazendo a quantidade de dinheiro que você tinha que trazer para casa, a gente não ia estar junto. Quando você vai escolher um parceiro para a vida, você tem que pensar assim, é a forma como eu penso. Eu ficaria com essa pessoa se ela sofresse um acidente e ficasse tetraplégica, a ponto de eu precisar limpar a bunda dessa pessoa? Porque se a resposta é não, não importa que ele tenha dinheiro hoje. Porque eu não ficaria com essa pessoa nesse contexto, então não deveria casar. Eu sempre pensei assim. E ao longo da nossa jornada de casamento, eu sempre via da seguinte forma. Se eu tô ganhando menos ou mais... O que move a minha cabeça é eu estaria com ele mesmo que ele fosse tetraplégico. Se ele sofresse um acidente e ele ficasse nessas condições, eu não ia me separar. Então por que eu vou me separar no momento em que a empresa dele quebrou? Por que eu vou me separar no momento em que talvez ele está desanimado ou desmotivado ou tudo mais? Por que eu vou me separar se ele não está trazendo para casa a mesma proporção de dinheiro que eu estou trazendo? Porque eu não casei pelo dinheiro. Eu casei pela companhia de vida de ter alguém que sonha o que eu sonho e quer caminhar na direção que eu quero caminhar. Eu acredito que as escolhas mais importantes que a gente tem que fazer na nossa vida, elas não podem ser emocionais. Sabe, na força da emoção, achar que aquilo vai ser maravilhoso. Todas as pessoas que eu conheci, amigas, parentes, conhecidas, que casaram com um grande amor, aquele avassalador, não estão mais casadas. E as pessoas que casaram com aquele amor mais sereno, mais tranquilo, que você pensa na vida no longo prazo, que não tem aquela... São pessoas que ainda estão casadas. Por quê? Se você pensa financeiramente do ponto de esse delta vai ficar muito diferente se nós estivermos ganhando dinheiros muito diferentes, eu só consigo pensar da seguinte forma: se ele não ganhar nada, eu continuo com ele. Se ele ficar tetraplégico, eu continuo com ele. Eu continuo com ele. Então, de onde vem dinheiro, de onde sai dinheiro, para mim pouco importa. Eu vejo eu e meu marido como uma única pessoa. Então não me importa se tá vindo 50 mil de cá ou de lá. Se tá vindo R$5 de cá ou de lá. A gente casou para viver uma vida juntos. O dinheiro é um dos elementos dessa vida. E eu acho que porque as mulheres não entendem isso ou não pensam dessa forma, quando elas começam a deslanchar profissionalmente, elas começam a perder o interesse pelo cara. E aí ela começa a perder o interesse e ela acaba se divorciando. Eu atendo mulheres todos os dias. Meu trabalho é atender mulheres individualmente, eu tenho as minhas mentorias também. Mas o que eu vejo é, quando o cara não corresponde à expectativa dessa mulher, ela acredita que isso é um motivo para terminar a relação. Eu não penso assim. A gente fala de analisar empresas do setor bancário.
como a gente começa, né, pra olhar pra isso? A pergunta é boa, assim. Quando você me chamou pra gente trocar uma ideia de Banco do Brasil, eu fiquei pensando muito como é que a gente poderia começar a abordar o assunto, né? Então eu falei assim, bom, vou tentar fazer, é um desafio, mas vou tentar aqui fazer um paralelo de um balanço mais simples, até para quem não conhece balanço, entender um pouquinho, e isso sim, só no verbal, e levar para o banco para a gente poder fazer um paralelo. Então vamos imaginar o seguinte, a gente tem uma padaria, né? E aí na padaria a gente tem que comprar a farinha, tem que comprar o trigo, tem que comprar leite, o queijo, então a gente tem fornecedores. A gente pega esse material dos fornecedores, por ver se a gente é uma padaria pequena, esse fornecedor, ele vai querer dinheiro na hora ou ele vai fazer, não, só me paga só em 3 vezes. Se a gente for uma padaria muito grande, o cara fala, não, pode me pagar em 1 ano. Eu já conheço você já é meu cliente há muito tempo. Então também vai depender muito do tamanho da padaria para você lidar com o seu fornecedor. Do outro lado, você tem os seus ativos. Então, seus ativos são os seus pãezinhos que você fez com trigo, são os sanduíches que você vende, é o café com leite, é o chocolate quente, e o teu cliente vem lá e consome aquele teu produto. Então, isso é um balanço de uma padaria. E o balanço do banco? Como é que ele vai funcionar? O seu fornecedor, na verdade, sou eu, você e quem está nos assistindo, quando vai lá e bota o dinheiro no banco. Porque o produto do banco, ao invés de trigo, é o dinheiro. Então, ele vai, pega o seu dinheiro, desse seu dinheiro, ele vai produzir algum ativo. Qual é o ativo que ele produz? É o crédito, que ele vai dar para outra pessoa. Na padaria, a diferença do preço do trigo que ele comprou, do queijo, etc., vamos supor, ele pagou R$100 nisso tudo. Aqui ele vai vender o sanduíche, mais o chocolate quente, mais o cafezinho, ele vai vender por 200. Então a diferença, R$100. No banco, você vai fazer isso pela taxa. Então o banco vai te pagar... Você vai comprar um CDB do banco. Então ele vai te pagar 100% CDI, só que aqui na outra ponta ele vai fazer um crédito de 110% CDI. Então ele vai ganhar uma diferença de 10%, que é o que a gente chama aí de margem financeira. Então é assim que o banco basicamente ganha dinheiro. Simples assim, simplificando a coisa. Animal. Ó, só aqui já valeu, galera. Quem não sabe sobre balanço já pegou. E qual que é a diferença? Você falou ali do vendas do ponto de vista do empresário, não do vendedor. Qual que é essa viradinha aí de chave dessa diferença, né? A diferença para mim é o seguinte: vendas é matemática pura. É a soma de várias ações que eu faço que me dá um resultado chamado venda. E venda, jamais eu devo administrar pelo resultado. Sempre vendas eu administro pelos esforços, por essas ações, que são chamados de processos. E sempre, em cima de venda, não existe vendedor imbatível. Eu demonstro para 10 e vendo para 10. Não existe isso. Você demonstra para 10, alguns você vai fechar e outros você não vai fechar. Qualquer tipo de produto, ideia e serviço. Então essa etapa da venda eu chamo de o qualitativo da venda, né? Você tem um funil de venda e na medida em que você move essa oportunidade dentro do funil até se transformar num resultado chamado venda, o que muda é a assertividade. Você pode ser converter mais ou converter menos. Isso é chamado de qualitativo da venda. Só que tem um outro lado da venda que é o quantitativo. E o que ganha jogo não é o qualitativo. O que ganha jogo é o quantitativo. Vamos a um exemplo. Messi versus Hélio. Uma brincadeira de disputa de bater pênalti. Se fosse gol, eu sabia quem ia ganhar, né? Mas... Não, vamos bater pênalti, fazer gol. Quem você acha que ganha? O Messi ou o Hélio? É óbvio que você vai falar que é o Messi, né? Por quê? Por que você fala que é o Messi? Porque você vai falar que o qualitativo do Messi é muito maior do que o Hélio. Como? Mesmo sem saber... Não, você não precisa saber o quanto eu jogo. Só basta saber o quanto o Messi joga pra você entender que o qualitativo do Messi é muito maior do que o do Hélio. Só que... E se a regra do jogo for o seguinte: Messi dá 3 chutes a gol e Hélio dá 300 chutes a gol? Quem ganha? Uau. Quem ganha? O Hélio. O Hélio, óbvio. Por pior que eu seja comparativo ao Messi, eu ganho por quê? Porque eu ganho no quantitativo.
que ganha o jogo. Óbvio, não é só de um lado, não é só o quantitativo, não é só o qualitativo, é a conjugação desses dois fatores. Agora, pro vendedor, pro empresário enxergar isso, se ele enxergar isso, ele consegue montar uma máquina de vendas. Então ele vai dar a devida importância à parte de prospecção, que é o qualitativo. Prospecção, quantos canais de prospecção você tem? Puta, prospecto pelo Google, prospecto pela Meta, beleza, prospecto pela internet. Tá, o que mais? Qual outro jeito de você prospectar pela internet? Fora rodar tráfego. Social selling. Pô, o cara que entrou lá no teu perfil, deu uma curtida, né? Produtividade financeira, deu uma curtida. Você vai lá, um SDR, vai lá, faz um relacionamento, qualifica aquele lead, traz aquela oportunidade. Pô, opa, segunda forma de prospectar. O que mais? Como que eu posso prospectar? Indicação direta, não é? Eu posso pedir uma indicação. E o quão eficiente você é em pedir indicação? Tem gente que vai pedir, Diego, você pode indicar alguém para mim? Você vai receber, você pergunta igual todo mundo pergunta, vai ter uma resposta igual todo mundo responde. Diego, eu vou ver, eu penso aí, depois eu te falo, tá bom? E aí você vai responder igual todo vendedor responde. Tá bom. Pensa aí, depois você me fala. Então, se você é um empresário que você entende que a prospecção é importante, você vai desenvolver métodos de prospecção, não só mas 10, 20 métodos de prospecção. Se você sabe que o quantitativo da venda, nos processos de vendas é importante, você vai prestar atenção, você vai estabelecer indicadores, você vai estabelecer métricas de acompanhamento em cima de prospecção. Porque normalmente a gente coloca métricas na conversão de etapa por etapa do funil, né? Mas eu preciso ter métricas não só da prospecção vindo pela internet, porque você é mole pro gato, fácil, mas como outras formas de prospecção, né? Então, eu enxergo vendas, para mim vendas é matemática. Aí com base nisso, nos quantitativos, no qualitativo, eu olho as métricas passadas, consigo estabelecer métricas futuras e consigo projetar a venda. Uau, que baita mentoria sobre como construir uma máquina de venda. O que é a consultoria financeira? É como se fosse o elo central dessa corrente, né? O elo estratégico. Então, o dinheiro, ele é a base estratégica para você fazer todas as outras coisas, né? Para você ter ali desde a sua diversão, desde a sua inteligência emocional, como você lida, se você está vendo, né? É sempre ligado à sua relação com o dinheiro. Então, a consultoria, né, financeira, ela usa o dinheiro, mas só porque ele é o elo. No final, o que você muda, o produto disso, né, o resultado, na verdade, são todas essas áreas da vida. Então, parece que a gente está falando de dinheiro, mas a gente está falando só da base que vai refletir em todas as áreas da vida, né? Total. E tem, assim, consultoria financeira, isso a gente tá falando do nosso método. É só investimento, né? Olha só para um lado, até um planejamento de organização financeira e tal. Aqui a gente trabalha tudo, por quê? Porque a gente fala sobre produtividade financeira. Exato. A gente não fala só sobre educação financeira ou sobre finanças. A gente fala sobre produtividade financeira, que é você ter qualidade de vida enquanto o dia trabalha para você. E para isso acontecer, não adianta, teu relacionamento tá ruim, tu não vai ter qualidade de vida. Teu dia pode estar trabalhando, mas você não vai ter qualidade de vida. Vai ter um inferno, né? Se tiver um relacionamento ruim, é um inferno ter na tua casa. Então, isso tudo, cara, prospera e corrobora para você ter uma melhoria na tua vida. Então, a gente olha exatamente, o método Profag é esse, que a gente olha sacada, o todo. O todo. Então, eu tô falando aqui porque esse é um podcast, é um episódio, entre aspas, genérico, mas que a gente vai falar como que a gente faz. Então, se você pegar uma consultoria padrão, você vai ver lá as pessoas te atendendo, olhando só pro teu dinheiro. E tá tudo certo, né? Agora, aqui a gente olha pro teu dinheiro, mas também pra tua qualidade de vida, pros seus filhos, pra tua esposa, pro teu marido. A gente olha pra tudo, pra tuas viagens. Você tem uma ideia? Um desafio que eu fiz com uma cliente minha, ela fazia uma viagem esse ano, internacional. Fazem 6 anos que ela não viaja pra fora. E ela tem mais de 1.600.000 investido. Ai, mas eu tenho que mandar... Ela manda dinheiro pros filhos que moram fora. Eu falei, tá, mas você ainda tem dinheiro. O que tá te impedindo? Eu não sei. Então vai. Tem que ver como é que ela tá organizando a viagem e tal.
Você entende? Então, assim, é aquilo que às vezes ninguém vai falar pra você gasta dinheiro. Porque não é gastar. É você investir em experiências. Em qualidade de vida. E quando você investe em qualidade de vida, você fica querendo fazer mais dinheiro. E é isso que as pessoas não entendem. Não entendem. Que venha 2026. E lembre, produtividade financeira é uma escolha diária. Bora evoluir?